jogador. Tem uma informação muito importante. O professor Rafael está dizendo ali que, Abner, hoje pela manhã, o comentarista esportivo da rádio, Raulan, falou mal de você com relação ao caso Sávio. Ele está certo. Errado estaria eu se eu estivesse falando mal do comentarista da rádio, Raulan, né? Ele tem razão, ele tem que fazer isso mesmo. Falar mal de mim. Porque aí beleza, mas se eu falar mal dele, aí tá errado. Não pode, correto? Porque eu sou uma grande estrela. E aí a pessoa falar de mim, quando ela não é nada, nem ninguém, ela vai ganhar alguma coisa, beleza? Então eu dou parabéns ao... Não sei nem de quem se trata, no caso. Quem é que está lá na Rolando? Não sei quem fez o comentário, não ouvi. Mas tem comentarista de esporte lá? Não, tem, mas eu não sei. Então, parabéns a você. Só escuta a Liberal Mais. Você está sendo citado nesse momento na Liberal Mais, nessa equipe gigantesca, e ao mesmo tempo ficar com Deus. Já expliquei o caso do Sávio, já botei na rede social. Quem assiste o canal sabe do que eu estou falando. Aí quer continuar falando bobagem, então... que continue a falar. No problem. E qual a culpa que você teve de simplesmente exercer a sua profissão? Não, mas eu não estava exercendo minha profissão. Eu estava falando, estava na resenha com os meus inscritos, os meus assinantes, certo? Falando sobre o caso. Ele ligou para o telefone. Mas ali, a partir do momento que ele te liga e te passa informação, você é o repórter ali colhendo informação. Ele não passou nenhuma informação para mim. O que ele fez foi esculhambar com o treinador dele e eu dizendo, eu estou no ar, estou ao vivo. Deixa eu tratar do assunto, acho que tu vai te expor sem necessidade. E aí, sabe, beleza e tal, falei com ele. Não, eu quero falar. Então vamos falar. Diga lá, o que aconteceu? Ele falou. Eu lembro, Abner, que tu falou assim, tu parecia o se eu soubesse que ia dar essa merda. Professor Girafales, né? Tu tava... E se eu soubesse que ia dar essa merda toda, eu não tinha nem atendido. Eu atendi o telefone no ar. Ah, foi ele que te ligou? Ele que ligou, pô. Ele estava assistindo, eu acho. Ele que alguém disse para ele que eu estava falando a respeito do caso. Ou ele deu azar de ligar. Não, quando ele ligou, eu só atendi o que eu imaginei. Esse cara tá assistindo, sim. Eu tô falando do caso dele. De repente posso estar falando alguma merda, ele quer corrigir. Vai corrigir. Fala lá, irmão, e tal. Tá lá, tá tudo lá, cara. É só assistir. Eu acho bacana a parte que tu fala, Sávio, eu tô ao vivo, tu quer falar? Ele fala, não. Aí ele começa a falar. Aí começa. Já vai se resolver isso aí. Aí ele começa a falar, pô. Aí é difícil, né, mano? Aí é complicado. Mas, enfim, meu. Cada um julga da forma que quiser, tá lá. Quem quiser ir assistir, certo. Fica à vontade. Não foi culpa sua, chefe. Eu soube o seguinte, que o Osório... Bora dizer o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. O Sávio, lá em Minas Gerais, o Sávio... A informação que me falaram lá de dentro... Eu tenho a informação que o Sávio me falou e a informação que me falaram lá de dentro. A informação lá de dentro era que, nesse caso específico, o Sávio tem um legado. Só que os caras aturavam o legado porque ele era o melhor lateral que o Remo tinha na Série C e na Série B. E os dois times do Remo eram horríveis na Série C e na Série B. Né? E ele era um expoente, potencial ali e tal, então os caras aturavam. Aí o que acontece? Mas aturavam o que, Abner? Um atrasinho... Uma saidinha, um negocinho. Uma ressaquinha. Nada que o torcedor que sai em Belém não saiba. Mas o cara estava se garantindo lá dentro de campo, que interessa. Aí vamos lá. Lá em Minas, ele pensava que ele não ia... Porque ele tem um treinador que só diz na hora a escalação para ver se confunde bem a cabeça dos jogadores. O Inter ontem estava dizendo assim, mas espera aí. O Osório tem o poder de confundir a cabeça do adversário, porque o adversário lá que jogou pela esquerda do Inter ontem, ele disse assim, peraí, esse Marcelinho aqui, ele estava atacando, agora ele está marcando o meu ponta, e o que estava marcando o meu ponta já está no ataque, é difícil, é complicado, para o comentarista, então vamos lá. O Sávio, pela direção, me falou que o Sávio pensou que não ia jogar contra o Atlético, estava meio que largadão, e estava no celular, mexendo no celular, no vestiário, antes do jogo. Parece que, não sei se ele soube lá que ele ia jogar, não sei, eu entendi por aí. Isso incomodou o treinador. Quando acabou o jogo, o Sávio pediu um regalo para ver familiares, alguma coisa assim, algum amigo, alguma coisa assim, para ser liberado depois do jogo. Porque o que acontece quando acaba um jogo? O time sai do estádio para o hotel que ele está, lá na cidade que ele está,
Os jogadores se alimentam, vão dormir, ou vão para o aeroporto, sei lá, vão acordar a tal hora. É isso. Ele disse, pô, eu gostaria de jantar para contar minha família, uma coisa assim. E liberaram o Sávio. Aí o time voltou, ele não chegou tarde nem nada, ele voltou para Belém. No primeiro treino, que eu acho que foi no dia posterior, eles dividiram em grupos. Olha, quem jogou tantos minutos é 8h30 da manhã. Quem jogou tantos minutos é 9h30 da manhã. Ele pensou que ele estava no grupo das 9h30, das 9h30, ou das 10h30. Segundo grupo. Aí ele chegou assim, ou no gargalo, ou passando 10 minutos. Beleza? Tá. Então, aí já contando que o Sávio me contou. O Sávio disse que ele foi, trocou de roupa, tudinho e tal, explicou, pô, cara, aconteceu isso e tal. Eu posso ir lá com o treinador, falar com ele? Pode. Ele foi lá com o treinador antes do treinamento. Disse, professor, mister, né? Mister, eu quero lhe explicar. Não, tá tudo bem. Deixa que nós vamos conversar sobre esse assunto, eu e você e o fulano, que é um dirigente lá, tá? Vamos conversar, não fica tranquilo que nós vamos conversar. Aí tá bom, aí ele foi treinar. Acabou o treino, ele foi tomar o banho dele, aí ele disse, vou lá de novo. Aí ele foi lá de novo, professor, o senhor tem certeza que o senhor não quer ouvir o que aconteceu, tudinho e tal? Ele, não, já falei para você. Vamos conversar, eu, você e o fulano. Beleza. Aí ele foi embora para casa dele, certo? Foi embora para casa dele. Aí, quando foi no outro dia, ele foi treinar de novo. Aí treinou tudinho, eu acho que é naquele momento do restaurante, que a galera fica na resenha ali, não sei se no café ou no almoço, o Sávio que passou essa bola. E foi o que ele disse até na fala lá no canal, que quando ele estava lá com a galera na resenha e tal, o treinador chegou e começou a escrotear com ele, disse, eu não aceito, você foi irresponsável, você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê, certo? Ele levantou de onde ele estava sentado e disse, olha, eu não aceito, porque eu fui lhe procurar 2 vezes para conversar pessoalmente com o senhor não quis conversar, agora o senhor vem na frente de todo o grupo me esculhambar, eu não sou moleque, eu estou há 2 anos aqui, estou na minha 3ª temporada, eu não aceito o senhor fazer isso. Aí os jogadores disseram, sabe, te senta, te cala, e o treinador marretou ele de novo, beleza? Tá. Aí o treinador, e ele continuou treinando, aí o treinador pegou, fez a relação do jogo para Cametá, não é isso? Ele não estava na relação do jogo para Cametá. Porém, aí eu já tive uma informação que o treinador, falando sobre isso com a direção, disse que ia dar uma multa nele e ia dar mais uma oportunidade. Só que ninguém contou essa parte para o Savinho da Portela. Quando o Remo embarca 2 horas da tarde para Cametá, e eu estou na live às 4 e pouco, ele vai dar essa declaração. O diabo está aqui mesmo para fazer o fogo, cortaram e mandaram para o Osório assistir, pô. Aí, mano, a partir dali, ele conseguiu, sabe, de uma vez só, irritar todo mundo que ajudava para a coisa andar, que o pessoal da diretoria, e o treinador que manda no time, que ele que escala. Os jogadores também não gostaram, né? Entendeu? Então foi essa. Concordaram. Aí foi essa Foi pra parada. Marabá, não foi? Foi antes Hein? do jogo contra o Águia? Acho que foi antes do jogo contra o Águia. Depois do Atlético veio Foi o Águia, Porque desculpa. teve a Amazônia, né? E depois o Águia. Foi contra o Águia, realmente. Então foi isso que aconteceu, pô. Aí o Remo mandou chamar. Aí o Remo deu uma carta para o jogador, dizendo que ele estava multado, afastado 30 dias dos trabalhos lá do Bainão, mas que ele tinha 5 dias para se defender. Não sei se ele fez a defesa dele lá. Mas esse negócio de afastado 30 dias e mais a multa, ok. E mandaram chamar o empresário dele. Aí já não sei qual foi a conversa que tiveram com o empresário dele. Olha, a gente não quer mais. Tudo. Vendo a entrevista e ouvindo que o Osório deu ontem, devem ter dito, né? Olha, pô, a gente não vai ficar mais com ele, arranja um time para ele e tal, parará. Porque se não disseram, tem que dizer agora, né? Agora, se a gente for ver pelo outro lado, o que a diretoria está fazendo claramente? O Sávio está servindo de exemplo para qualquer um outro que haja dessa forma.
né? Acho Ali que no aí dia a dia. torna a situação irreversível. Sim, é porque se voltar atrás agora, principalmente depois do que o Osório falou, o Osório cita, né, o Sávio, e diz que não quer jogadores que não estejam 100% A única comprometidos salvação com que ele. tinha pro Sávio era se o Osório tivesse caído. Que o outro Pois treinador é. disse, não, eu quero o Sávio, eu me garanto, eu seguro ele. Só que o grau de irritabilidade da direção, eu acho que nem assim. Não, e agora, e eu espero que com essa atitude da provável saída do Sávio, seja um sinal também de que a diretoria vai dar um respaldo maior pro Osório. Porque não adianta também mandar o Sávio embora, aí daqui a pouco manda o Osório embora e fica assim, Sávio sem Osório, sabe? Então eu espero que seja também um sinal de que o treinador vai ter um respaldo. Conhecendo o futebol paraense vai depender muito do Repar, desses dois clássicos que a gente tem aí pela frente, e vão ser os únicos 2 jogos, né, do Remo daqui até o dia 8, então vai ser totalmente focado no clássico Repar. E a diretoria fez certo. Ela renovou o contrato do Sávio e contratou o Cofré. 2 laterais esquerdos. Já tinha o Jorge também, né? E tinha o Jorge desistiu, então beleza, a diretoria fez. Só que agora a diretoria está dormindo. Vocês têm que contratar um lateral esquerdo, amiguinhos. E já. Se for internacional até semana que vem, dia 3. Que é dia 3. Se for nacional, pode contratar. Enquanto o Braz esteve aqui, né, o Remo anuncia o Cufré, né, e aí fica, pô, o que vai fazer com o Jorge, com o Sávio e tudo mais, quem vai sair? O Braz era defensor da manutenção do Jorge e a saída do Sávio, porque dava trabalho demais, né? E foi quem barrou o Sávio de jogar contra o Avaí no passado foi o Marcos Braz. Foi o Marcos Braz. Não foi o Guto Ferreira. Exatamente. Foi o Marcos Braz, Exatamente. porque ele demorou a chegar. Desde aí já existia, né, essa tendência para o lado do Jorge, até porque o Jorge é um jogador que o Braz conhece muito bem, né? Então, existia essa possibilidade. Depois que aconteceu os problemas aí inverteu a situação. Aí foi que o Jorge pediu para sair, né? E O Braz sai, né? Antes da o estreia Braz da Série A, sai, e umas 2 semanas depois o Sávio Jorge... ganha força, porque ele de fato é o melhor lateral do Olha, mundo. chega uma informação aqui dizendo a renovação do Sávio demorou porque havia divergência sobre Isso. cláusula, sobre conduta do atleta. Isso. Se ele pisasse na bola, já te conhece. Se tu pisar na bola, eu acho que é isso E que tem no eu acho que é contrato essa, dele. eu E acho que tem é no essa chave contrato que o dele. Remo apertou, né? Pode E ter tem sido. no contrato dele isso daí. Enfim, é um caso muito, muito delicado. Eu acho que, não sei se vai servir de exemplo pro Sávio, mas pô, um cara que, dito por um treinador, que o Osório tem uma carreira, Sim. né, que é respeitada aí, né, defendeu, comandou grandes clubes, e eu vi de um treinador do tamanho dele, que ele é um bom jogador e de Muito nível, bom. muito bom jogador e de nível de Série A, acho que pode servir também de reflexão para o Sávio, para ele dar uma segurada em algumas partes ali de conduta, para poder ser um privilegiado do futebol, de estar sempre Bateu na elite. Série A, aumentou o salário, estava como titular do time, jogando bem. Cabecinha, né? É E a isso, gente boa, tá. todo mundo gosta. Todo mundo gosta dele, Todo cara. mundo gosta dele. Cara do bem, assim, no dia a dia da resenha, cara Tu do olha bem. pra cara dele, tu já ri sem abrir a boca. Tu entendeu? Aí o torcedor que é puto com o Osório quer o Sávio no time. Ele não quer saber se o Sávio de nada, ele quer o Sávio no Tem time. torcedor que quer que os dois saiam. Eu comprava uma caixa de bombom e levava pro Osório. Ou de pirulito. De pirulito. Quebrou o cristal. Quando o cristal quebra, não tem como colar. Fica rachadura. Né? Tu pode juntar ali e tal. E o Maneuzinho Ribeiro, você está proibido de dar entrevista. É igual outro. Tá, vamos baixar essa portaria. Não, ontem, inclusive, ele nos trouxe informação, né? Tanto a do Tiambá quanto a do... Mas ao Liga, mesmo né? tempo, Só o reparte foi problemático. ele apanhou da torcida a noite toda e a madrugada. Maneuzinho Ribeiro, você não vai mais dar entrevista aqui na Liberal. Se tu quiser, tu dá. Ele foi dar na Rádio Clube antes do repar. Foi. Porra, foi mó cagada. Foi falar cacheado, deu problema. né? Ontem ele foi falar aqui, disse que Belém não era bacana, que não sei. Oh, meu Deus do céu. Maneuzinho Ribeiro, você está proibido de dar entrevista aqui. Trabalha. Trabalhe só. Faz o bastidor. Vamos, e o diretor de futebol, cadê? Tá perguntando ali o rapaz. Da onde, mano? Eu acho que é... O Vivian do Remo, o né? Vivian, né? Que é o executivo. Que pouco aparece. Cara, então, eu vi ele ontem lá. E aí?
Assim, cara, ele se negou a dar uma entrevista pra gente antes do jogo. Ele falou que só fala. Ele não fala antes do jogo. O Rodolfo já tinha tentado. Ele falou que só fala depois do jogo, que eu acho uma besteira, porque a gente ia bater papo, falar o Remo tá contratando, não tá e tal. Vou ter aquela resenha de sempre, como é que tá Belém, né? Achei muita perna da parte dele. Vi ele ontem lá meio insosso, assim, meio sem interagir, não vi uma simpatia. Me lembra um pouco o último Dorme em Pé que o Remo teve aqui, sabe? Me deu uma decepcionadazinha ontem lá, sabe? Como é? Eu tô curioso, mas não vou nem perguntar quem é. Me deu. Eu não senti sangue, sabe? Eu não senti sangue, sacou? Me deu uma saudade do Marquinho Maromba. Você ficou com saudade? São perfis diferentes. Porque ele enganava a gente, rolava. Será que ele vai pro Santa Cruz? Cara, se ele for, ele é um maluco, velho. Se ele for, ele é um homem bomba. Eu dei uma olhada na mídia do Nordeste e estão especulando muito a ida dele. Tá nos jornais das edições de hoje, por exemplo. Se ele for, ele é um maluco, velho. Porque uma coisa é tu ir pro Paysandu, que tá na Série C, que tem essa torcida, e dá pra girar. O Santa Cruz é um poço de problema, cara. O Santa Cruz, ele tem uma SAF que tem 4 donos essa SAF. O presidente do Santa Cruz diz que a SAF só vai mandar quando eles botarem o dinheiro que... Então, tu já imaginaste isso? E o Santa Cruz é o time mais populoso lá de Pernambuco. E dizem que tem um sapo enterrado lá. Eu sou santinha lá, tá? Tem o Mundão de Arruda, o seu estádio, o Mundão do Arruda, o seu estádio próprio e tal. O Santa é muito top, cara. Só que, meu irmão, o Marco Braz é um louco, velho. Se ele for, Se ele for pra lá, ele caiu pra baixo. Ele não cai, com todo respeito, né, cara? Porque ele vai ter que remar numa maré. Bem mais. Inclusive, ele está entre nós outros, né? Tá? Está em Belém, Marcos Braz. Tá aqui, Vai passar uma temporadinha aqui. Ele tem casa aqui agora, né? Tá aqui. Não dá pra voltar, não, mano. Né? Nós já contratamos todo mundo e não vai ter problema de contratação mais, né? Em relação ao Vivian, que eu pude apurar de conduta, né, e de reputação no mercado, é um cara bem avaliado no mercado como conduta. Eu não quero saber de reputação de nada. Eu quero que ele interaja, que ele, sabe? Talvez eu acho que é uma questão cultural, cara. Eu acho que é uma questão... A gente tem aqui umas coisas bem específicas que só acontecem aqui em Belém, né? Com a nossa imprensa, com a nossa relação. E acho que com o tempo talvez ele consiga entender como funciona ninguém os explicou mecanismos. pra ele Já também, é do tipo do trabalho pois é. dele, porque quando ele vem do Grêmio, o que muito se fala é que ele não aparecia, não falava mesmo, Isso, entendeu? É um cara mais de bastidores, de fato. E é um processo que está acontecendo, uma situação que está acontecendo nos dois clubes, né? O Paysandu está com um executivo dessa forma, o Marcelo Santana também, um pouco resguardado. Mas se ele estiver na beira do campo lá, antes do jogo, naquela resenha, tu tentar falar com ele, ele fala? Fala. Então pronto, Fala. tá aí. Fala por quê? Porque é da bola, né, mano? Foi presidente de clube, sabe como é que funciona, né? E falar, olha, ontem eu vi uma cena lá, eu não vou mais para jogo, não vou mais. Tinha uns repórteres esperando para falar com o Manga. Ele estava no vestiário, ele foi o último jogador a estar no vestiário do Remo. Sabe o que ele fez? Por quê? Ele não saiu por ali pela imprensa. Porque tem a ele porta saiu, que vai ele direto saiu no por ônibus. trás e foi pro ônibus. Sacanagem com a imprensa. Mas foi de propósito? Ou... Não, porque claro às vezes o jogador tá vendo que ele tá sozinho. Aí veio o rapaz da assessoria de imprensa e disse, sabe o que é? Que o ônibus já vai sair e tal, ele também está muito cansado. Ele não tem porquê. Ele não é obrigado a falar, mas ele tem que passar ali, dizer, pô, galera, tô cansado, bora conversar amanhã ou depois. Eu prometo que no próximo eu falo com vocês. Quem vai brigar com ele? Entendeu? Quem vai brigar com ele? Por sinal, se você faz o gol que você perdeu, que era o da vitória, amiguinho, deixava com o Jajá, que o Jajá vinha na velocidade, mas tudo bem. Você teria feito 3 gols na Série A nos últimos 3 jogos. Ele tem 4 participações, né? Porque ele dá não parece, mas ele dá uma assistência pro Pico no jogo de ontem. Não, sim. Parece sim, que se ele não se esforça lá, não saiu o gol do Remo mesmo. Então são 4 participações em gol. Porra, passa na frente da imprensa. Sabe o que é isso? É falta de... Quem coordena a parada, dizer, irmão, passe lá, que você não queira... se quiser. Pois é, eu ia trazer o contraponto. Se é para defender jogador, é como você tem. É importante saber se é obrigado, porque tem clube que não obriga o jogador. Né? Por exemplo, o Paysandu, ele define 2, 3 jogadores para
que eles possam passar lá na zona mista e falem com a imprensa. Não é todo mundo. Agora, se alguém quiser Curuzu, passar... né? Na Curuzu. Vai. Então, se alguém quiser passar, e passa. No caso do Paysandu. No caso do Remo, realmente eu não sei como está. Como é do funcionando. Paysandu? No caso do Paysandu, todo jogo Curuzu. são definidos 2, 3 jogadores que têm que passar por lá. O restante passa também, mas não é obrigado a falar. Né? Mas porque não tem outro caminho, né? Tem que... Mas se quiser dar a volta na Curuzu para não enfrentar a imprensa, pode, não tem problema. Mas os 2, 3 tem que passar Mas quando por lá. acaba o jogo na Curuzu, para onde vocês vão? A Pra gente vai zona para a mista. sala de coletiva. Tá, e a zona mista é onde? É embaixo ali onde é... Academia. Onde tinha aquela... na academia ali, que tem a subida da Uma escada. ali, né? Por ali. Só que a imprensa agora já não passa mais por ali. Tem um elevador para poder subir para... Tá, mas ali seria uma zona mista. Ali seria as Jogadores para sair, eles passam por lá. normalmente passam por lá. Tá, aí, Normalmente. aí só que o passador tá as 3 que vão falar, Isso. os outros, se passarem lá e quiserem falar, vão falar. É Isso, exatamente. Já no Remo, todos os jogadores teriam que passar na zona Não mista e sei. falar quem quiser falar. Não sei como é. a orientação interna, né? Acredito eu que deva ser o mesmo sistema. 2, 3 jogadores ficam para falar com a imprensa, o restante está liberado. Acredito eu que deva ser isso. Mas vou confirmar amanhã, daqui a pouco com o Pugê. Acho que o melhor da coletiva ontem foi um repórter dando parabéns ao Osório pela vitória. Agora não fui eu. Não foi. Eu acho que foi o último a perguntar. De fato, ele faz a pergunta. Eu vou falar, né? Já aconteceu, foi o Nelson. Ele Isso. fez a pergunta e acho que ele se confundiu e deu parabéns. Acho que Parabéns foi pelo pela resultado, vitória. Né? Pelo Exatamente. desempenho, enfim. O melhor Foi pra isso. mim foi o Eu Osório acho que respondendo em Nelson- espanhol, inglês e português ao mesmo tempo. Eu acho que o Nelson quis dizer o seguinte. Claro que não foi isso, mas ele deve ter dito assim: parabéns pela vitória, o senhor está até hoje no carro. Não é fácil, não. Eu vou fazer uma crítica a você. Pois não. Na sua pergunta ontem na coletiva, senti falta do espanhol ali, É jogar verdade. ali, né? Tu acha que eu vou passar vergonha na frente da gente? Eu ia meter, moleque. Eu ia meter. Eu vencei. Eu ia meter, mas eu preferi fazer o seguinte: falar devagar, Percebi. pausadamente, para ele ter uma leitura labial minha e também estar ouvindo, que ele tem dificuldade. Tem. Assim como eu, pelo menos, tenho, não Também sei se o temos. torcedor ou vocês, mas eu tenho, pelo menos, assistindo no YouTube, quando eu não estou lá, de entender o que ele está dizendo. Porque o que, é que E ele também fala pausado muitas vezes. porque o que, é que né? acontece com o Osório? Tem algumas palavras que ele não acha. A palavra do dia a dia ali no treino, com a rapaziada, e ele vai sempre estar melhorando porque ele vai estar ouvindo a galera conversar com ele lá. Então é o seguinte, por exemplo, ele usa umas expressões, tá, que ela não é usual na bola e na língua portuguesa. Isso. E tu não vai saber o que é que ele está dizendo, não tem jeito. Tu não vai saber o que é que ele está dizendo. E ontem, o Paulo, o PP, que eu até falei com ele, gente boa pra caramba, até brinquei com ele lá, é o Paulo Sérgio Pinto. O Paulo Sérgio Pinto, ele foi interessante. Eu pensei que ele ia apelar com o Paulo Sérgio Pinto. Sim. Mas eu acho que o Paulo Sérgio Pinto, ele só botou o dedinho. Quem rodou foi o... Aí sobrou pro O Chaves. Chaves, Foi o coitado do Smith. Chaves. O Smith Quando foi. ele começou a gritar com o Chaves lá, fazer aquele negócio, eu levantei e fui lá pra zona mista. Porque, cara, eu não concordo com o treinador, quem for, fazer aquilo com o repórter. O repórter pode estar perguntando, a não ser que o E nem repórter, foi uma a pergunta. não ser que o repórter chegue e diga assim: o senhor pegou um chifre? Aí beleza. Mas se o cara estiver dando a ideia dele de futebol, pô, tu tem todo o direito de discordar, normal, beleza e tal, mas não vai com aumentar a voz, com né? agressividade, que eu acho. Nem o repórter e nem eu não concordo com isso. Eu acho que é loucura, eu acho que é doidice. Eu sou contra as coletivas. Para mim, a coletiva era no outro dia para o cara fazer, porque o cara tá com a cabeça ali, escrota. O repórter clubista, ele está invocado que o time não ganhou, não vai dar certo. Vai ter que ser muito, extremamente profissional e tranquilo. A chance de dar merda é. De dar merda é muito grande. Aí o que acontece? O Paulo Sérgio falou assim para ele: o senhor acha que o pessoal não está entendendo o que o senhor está pedindo? Eu pensei que ele ia. E no Chaves, o Chaves engata 2 perguntas e ele diz: não, Vou responder a primeira. eu já vou discordar dessa primeira. E nem teve o direito da segunda, no caso da segunda pergunta. Então, foi basicamente. Eu perguntei para o técnico do Inter, disse para ele: olha. Aí os caras, claro que os caras concentraram no clássico que vai ter lá, tudinho e tal, falaram do jogo também. Eu disse: ei, fala aí pra gente do Remo.
como adversário, como é jogar no Mangueirão, gramado, aquela coisa toda, como é, quanto é de dificuldade. Aí ele deu a resposta. E ele disse uma coisa bem interessante, bem interessante. Ele falou assim, que o Remo, quando vai se defender, o Remo ele é muito veloz para Transição ofensiva, mas para o retorno veio muito lentamente e estava querendo explorar isso, e é verdade. E é o que acontece, todo mundo explora, Ele principalmente conseguiu, pelo lado né? esquerdo, porque tem 2 zagueiros que são mais pesados. Não, mas no jogo de ontem, no primeiro tempo, pelo centro também, né? Por conta da ausência do Zé Ricardo, ali ficou muito espaçado, porque o Patrick de Paulo e o Pico normalmente estavam mais... Ou um pisando na área e o outro muito próximo, ou os dois bem próximos da área. Dito isso, então, Tinha um o melhor time do Remo seria com um lateral esquerdo de ofício e o Zé Ricardo no lugar do Marcelinho. Seria isso? Hoje Lógico. Então seria João Lucas, Marlon, Kaique ou alguém e o Cufré, Zé Ricardo, Pico, Patrick de Paula, Vitor Bueno, Aleph Manga e um centroavante. Se você olhar bem, Que esse não é é- o time dos sonhos. E Esse que, não, funcionaria. e que não é o João João Pedro. Pedro. Definitivamente não é o João Pedro. Certo. Não é. Não é, não é, não é. Mas jogaria com os 3 volantes. Lógico. Sim. Olha, ontem eu fiz Por causa da característica do Patrick e do Patrick Léo, e do né? Pico. Entendi. Eles atacam, pô. Fala, irmão. Ontem eu fiz o exercício que você propôs de prestar atenção no João Pedro durante o jogo e de fato, assim, fora da área. Ele tem uma dificuldade de matar essa criança e dar. Mas olha, uma hora ou outra ele faz também uma de Pelé, velho. Né? Assim, de dar uns negócios. Ele mas finaliza de fora da área pro gol do Remo, né? ele perde praticamente 90% das bolas. Por exemplo, tu armar um contra-ataque com ele, precisando que ele faça a visão periférica para ligar o fulano não, e ir, é um risco Não, ele iminente dele perder a bola e tu tomar o contra-ataque.